E aí, meus lobidos, e aí, meus timbidos. Bom, galera, hoje eu estou aqui para fazer um negócio muito especial, que é listar os 10 melhores episódios da série de televisão intitulada Teen Wolf, uma série que fez muito sucesso aí durante o período em que passou pela televisão e que eu só fui conferir depois que teve o seu final. Conferi, adorei, virei um grande fã e agora estou bem ansioso para a estreia do filme, do filme de Teen Wolf, que vai continuar a história alguns anos depois, trazendo aí a Alyson Argent de volta e que por conta deste filme eu estou fazendo uma certa comemoração, listando aqui o que são para mim os melhores episódios. É apenas a minha opinião, eu vou entender quem discordar, mas tá tudo bem, vamos seguir, vamos relembrar e discutir um pouquinho sobre essa série maravilhosa, porque eu quero muito encontrar pessoas neste canal que também gostam dela tanto quanto eu. Bora lá! Tum, 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 tum. Pô, a abertura dessa série é maravilhosa! Cortina de Fumaça é um episódio que eu vou compreender quem ficar um pouquinho bravo comigo por estar aqui nesta lista, por estar entre os 10 melhores episódios. Mas, cara, eu acho um episódio final de temporada tão divertido, sabe? Trazendo o Scott novamente versus o Peter Hale. E aí você tem a Kate Argent armando tudo por trás dos planos, matando o Derek. E aí o Derek se transformando num lobisomem, o que por mim é a cena mais marcante do episódio. E aí você tem o próprio Stiles ajudando o Liam, a lidar com o fato de ser lobisomem. O que, vou dar um ponto de bônus aqui, eu estou com a mesma roupa do Liam e eu fico muito feliz toda vez que eu lembro disso. Eu lembro que eu fiquei muito feliz quando eu vi o episódio ele com a mesma roupa que eu tenho. Eu falei, meu Deus do céu, estamos conectados, somos lobisomens. E, enfim, é um episódio que eu acho bem divertido. Eu acho um final de temporada muito legal, principalmente pelo quão diferente ele é de fugir daquele lance de ter um herói versus vilão. Por mais que ele tenha isso no final, do Scott contra o Peter. Mas o fato de que o Scott estava dominado como um vilão e aí todo o time estava se reunindo pra lutar contra o Scott, pra ajudar o Scott ao mesmo tempo, sabe? Então o fato de você ter o protagonista do outro lado e aí os coadjuvantes tendo que lidar com tudo, eu acho uma parte muito legal do episódio e ele termina de uma forma bem bonita ali em relação aos personagens, o rumo que eles vão ter que seguir. E eu acho o final de temporada muito divertido, é um final de temporada que eu gosto de rever. Por isso que ele tá aqui, além de um momento memorável como o do Derek. O que torna tão especial o antepenúltimo episódio da 3B para estar nessa lista para mim é o simples fato de que ele finalmente traz a resolução do que faz a 3B ser a temporada mais legal e interessante de todas, que é o Stiles com o Nogitsune. Então ele finalmente ataca, ele finalmente traz um contraponto ali com todo o time. Aí o Derek não sabe o que fazer, o Argent não sabe o que fazer, o pai do Stiles não sabe o que fazer, eles tentam resolver na palavra, não consegue, aí o Argent aponta a arma, o pai do Stiles aponta a arma pro Argent e fica aquele negócio dúbio do que vai acontecer agora, aí eles têm que proteger ele, e aí o episódio inteiro é uma resolução para o Stiles e o Nogitsune juntos como um todo, Então eu acho muito legal e muito memorável também toda aquela cena dentro da casa do Scott, com eles mexendo com o Stiles ali, o Stiles não, o Nogitsune fingindo ser o Stiles chorando, a mãe do Scott caindo, aí ele sorrindo, trazendo todo aquele ar sarcástico e muito bom do vilão, que torna o vilão mais memorável da série como um todo. E aí quando chega no final, o Scott faz uma conexão ali junto com a Lydia e encontra o Stiles jogando praticamente um tabuleiro ali junto com o Nogitsune, super preso, não sabe o que fazer, e aí a Lydia fala, mano, dá um uivo, dá um grito, e aí ele vai e solta, e aí desperta o Stiles, aí o Stiles joga tudo pro lado, e aí quando sai o bicho, você pensa que é o Stiles saindo, ele vai soltando tudo, daqui a pouco sai um outro Stiles, aí você fica, o que tá acontecendo? E aí você descobre que o que saiu primeiro era o Nogitsune, e o Nogitsune foge com a Lydia, e o Stiles finalmente tá liberto, mas enfim, deu essa merda. Além do fato de que o Nogitsune em um certo momento arranca a barriga dele, saem umas moscas, e essas moscas entram na cabeça dos lobisomens, e os lobisomens ficam malucos da vida fazendo umas coisas muito brisa, e que dá gosto psicológico de todos eles.
Que episódio bem feito, cara. Muito memorável esse episódio, muito da hora. Merece estar aqui sim. So how do wolves signal their location to the rest of the pack? They howl. Não tem como, o final da segunda temporada de Teen Wolf é um dos finais mais memoráveis da série como um todo. O fato da gente ter o Scott se unindo ao Argent, o Scott se unindo ao Derek, ao Isaac e tocando o tema de Teen Wolf lutando contra o Gerard. E aí você tem o Jackson lutando junto também. E aí o Jackson acaba tendo todo o momento de redenção ali junto com a Lydia por conta da chave do amor que eles têm. E aí nessa você tem o Scott mexendo com a cabeça do Gerard pensando que ele vai realmente ganhar o poder de lobisomem, mas ele deu um remédio pra ele que tem o acólito que vai tirar os poderes e que vai impedir disso, e aí eles começam a derramar toda uma coisa gosmenta e preta que você fica, o que tá acontecendo com o corpo desse cara, tá ligado? Aí o cara cospe um monte de coisa ali, e aí você tem o final do relacionamento do Scott com a Alyson também, uma baita despedida bem romântica, até com o Scott falando que uma hora eles vão ficar juntos, e aí, enfim, na temporada seguinte ela morreu, né? E a temporada termina do jeito mais gostosinho possível. Ele joga ali aquela coisa de que vamos ter uma alcateia de alfas atacando o time do Scott, o time do Derek no caso, né? Mas a cena final mesmo é simplesmente a melhor amizade de todas, com o Styles e o Scott decidindo treinar e o Styles pedindo pra ele não usar os poderes, e o Scott vai e usa os poderes. E acaba a temporada. Cara, que final! É tanta coisa nesse episódio e é tão gostoso de assistir que não tem como ele não estar nessa lista. I had you before. Yeah, and you still got me. Okay? So life fulfilled. Come on. Eu não vou mentir, talvez o final da segunda temporada realmente deveria estar na frente do final da 3A. Mas o final da 3A, trazendo o pai da Alyson, o pai do Styles, a mãe do Scott presos embaixo de um tronco praticamente, e com todo mundo tentando achar onde é que eles estão. Aí a Alyson, o Scott e o Styles acordando na água em um local totalmente branco, descobrindo e fazendo totalmente um retorno ao seu passado na primeira temporada, com a gente até mesmo descobrindo que a Alyson chegou a esbarrar com o Scott, e aí eles encontrando o local, e aí o Scott se unindo ao Deucalion pra lutar contra o Derek e a Jennifer, que estão unidos um contra o outro, porque um quer matar, o outro quer tornar o outro alfa e matar também, e tá uma bagunça do caramba, e aí tudo isso vai acoplando pra, tipo, como a gente vai resolver isso? A Jennifer tira o rosto, tira a cegueira do outro pro outro ver o rosto dela e ficar com medo, várias coisas acontecendo, até que chega o grande momento do episódio, um dos momentos mais marcantes da série como um todo, e o grande motivo para este episódio estar no lugar que ele está, que é quando a Jennifer não tem mais escapatória, ela vai morrer, aí ela vai e solta um pó gigante assim, ó, pra proteger ela dos alfas, pra que os lobisomens não possam atacar ela. E aí o Scott tem a sua grande evolução, trazendo a sua grande força de vontade, não precisando matar, e sim apenas atravessar um portal para ele conseguir salvar as pessoas que ele ama e se tornando finalmente um alfa. Nossa, trilha sonora nessa cena, o quão épica ela realmente é um dos momentos mais memoráveis da série como um todo, é um momento muito arrepiante de se assistir, e eu não vou mentir, a parte do Styles chegando lá com o taco de beisebol e salvando todo mundo é maravilhoso também, é umas coisas muito inesperadas, e no final praticamente dá tudo certo. Eu gosto muito do finalzinho com o Scott simplesmente vendo que a vida dele tá boa, ele analisando ali a Alyson com o Isaac, aí o Styles abraçando ele, unidos forever, sabe? Todo mundo feliz. É um finalzinho que dava muito pra ser o final da série, tá ligado? Mas aí a gente tem o Peter Hale bem no finalzinho falando assim, não, eu sou o verdadeiro alfa e eu vou matar. É a única coisa que estraga esse episódio pra mim, mas de resto, maravilhoso. How did you do that? I'm an alpha now. Fanservice. Sim, o simples fato desse episódio estar aqui é o fanservice. Ele é até um
episódio muito bom, ele por mim tem uma vibe de quadrinesca muito legal, né? O episódio final da série começar com o Scott narrando o fato de um garoto perdido que foi mordido e está sendo caçado, e aí ele encontra o garoto, salva o garoto pergunta qual que é a história dele, aí ele volta pro final da temporada, e aí vai trazendo várias participações especiais, o Jackson, o Ethan, e aí também a Kate, a resolução do Gerard, e aí a resolução do monstro final ali, que eu já nem lembro mais o nome, e aí você tem até mesmo o Styles e o Derek literalmente chegando e falando: achou mesmo que a gente não participaria da batalha final? Tipo, eles não podiam ser mais óbvios, tá ligado? Mas é um episódio tão gostosinho, cheio de momentos de referência tão bacanas assim, sabe? Por exemplo, referenciando a morte da Alison, o peso disso pro Scott, aí o Styles encontrando o Jackson, encontrando a Lydia, aí descobrindo que o Jackson é gay, e aí a Lydia falando que já sabia, sabe? Várias coisas assim tão bacanas. A própria cena do Styles falando que ele fugiu do FBI e que ele salvou o Derek falando não foi bem assim não, irmão. E aí, o final, então, ainda mais doido da cabeça, que eu achei que ia ser até uma coisa definitiva, que é o Scott cegando ele mesmo e depois se curando com o beijo com a Malia, e que é uma coisa que quem dá ideia é a Lydia, que já ajudou isso com o Styles. Sem contar a própria redenção do Theo como personagem e a união de amizade dele com o Liam ao final da temporada. Finalmente a gente vê isso acontecendo e é muito satisfatório, é muito legal ver aonde o Theo e o Liam se encontram. E pô, toda a cena deles no elevador lutando contra todo mundo é muito da hora. E aí, o final da temporada, com todo mundo andando ali na coisa mais clichê possível de time, mas com aquele grupo, e aí terminando com a câmera na lua, maravilhoso, cara, é perfeito, assim, tipo, beleza que o Gerard não tem a melhor resolução de todas, sabe, ele tinha um grande foco tanto quanto o vilão principal e ele acaba sendo... a morte dele é a coisa mais bosta pra você, entendeu? Era melhor ter acabado na segunda temporada, mas o final num todo, os fanservices que tem, cara, que episódio delicioso de assistir. Não tem jeito, gente, esse episódio é muito mais emocionante que o final da 6B. Toda a cena, toda a resolução do Styles retornando e encontrando seu pai e abraçando, encontrando o Scott, o Liam e abraçando, e quando ele encontra a Lydia beijando, é simplesmente muito bom, mostra como esse personagem faz parte de tudo, como ele é o coração de tudo, como tudo em volta dele faz a série funcionar tanto, entende? Quando ele chega e volta, o humor da série cresce, e aí o encontro dele mesmo com o Derek, com todos os personagens, a resolução da batalha final, sabe, contra esses cavaleiros da tempestade, e aí você tem mesmo ali o próprio Scott lidando com isso, e aí encontrando com o Theo, encontrando com o Peter e a Malia, e aí toda a brincadeira de quem faz parte da Alcatel ou não, mas no final enfrentando aquele bando de personagens com um lobisomem nazista que se ferra no final e se torna um Cavaleiro da Tempestade. Toda essa parte é muito boa, é muito tensa, é muito de realmente como que vai resolver um vilão tão instigante, diferente que a série trouxe, sabe? E aí quando resolve, é um final satisfatório, é um final envolvendo batalha, é um final envolvendo coisas épicas mesmo, com todos os personagens da série como um todo, entende? E aí finaliza ali com o Styles falando que tudo mudou. Dá até uma tristeza, né? Por mais que eles usem o humor ali, é muito triste ver que ele perdeu parte da escola ali, né? Mas aí, quando você tem todo o final disso, você tem ali o fim com o próprio Scott e Styles, que são o grande coração da série, os dois personagens que começaram a série como um todo, e eles terminando exatamente indo atrás de um cadáver. Sério, é o melhor final possível para a série, é o final definitivo da série, e por mais que seja uma pena não ser o final de verdade, ao mesmo tempo não é, porque o outro tem muito fanservice, é muito gostoso, mas esse final deveria ser o final. É um final muito satisfatório para a série e que honra ela como um todo, dando tudo que os fãs queriam ver, principalmente os fãs do casal Stygia. I didn't see it back. You don't have to. Escola Noturna, Fúria, Os Esquecidos, Quarentena. Esses 4 episódios reúnem
uma espécie de se trabalhar num episódio que é algo que eu gosto muito, que faz muito parte do meu favoritismo, e por isso eu tô fazendo praticamente esse roubo, né? Utilizando aqui 4 episódios no 4º lugar dos 10 melhores episódios da série. Porque são 4 episódios em temporadas diferentes que trazem os personagens lidando com algum acontecimento em um mesmo local durante os 40 minutos de episódio. E eu acho isso muito instigante, eu acho isso muito claustrofóbico, sabe? Todos esses episódios me marcaram muito, porque quando eu vi na primeira temporada um episódio desse, que é todo preso na escola, com o Peter atacando e o Scott com medo do seu segredo ser revelado, e aí vem na segunda temporada e do nada um episódio dentro da delegacia, aí o terceiro temporada um episódio dentro do hospital. Sempre que chegava um episódio desses, eu ficava muito preso, eu ficava muito energético, eu ficava muito animado, porque muita coisa tinha pra dar merda, por assim dizer, né? Tanto em risco de vida, quanto no risco da revelação da vida do Scott como um todo. Tanto que o grande momento do 10º episódio da segunda temporada é quando a mãe do Scott vê que ele é um lobisomem, sabe? E é muito bom. Todos esses episódios têm alguma coisa nele que une mais os personagens e deixam os personagens mais tensos com a situação em que eles se encontram. E é por isso que todos esses episódios se encontram aqui. O da 4ª temporada por mim é o mais fraco, mas ainda foi um episódio que me marcou na hora, porque eu falei, caramba, eles estão presos num local e parece que eles não vão conseguir sair dessa, sabe? Até mesmo eu lembro de ter algo envolvendo ali o Scott e a Malia, deles poderem morrer mesmo, até mesmo o Styles, e como que eles vão resolver isso, e é muito legal. O que eu gosto muito dos episódios é exatamente a tensão que eles trazem e o quão bom eles conseguem ser sendo trabalhados em apenas em um local. Sério, gente, episódio que foca em um local só, não tem como o Davi aqui não gostar. Scott. Memória Perdida é um exemplo de como se faz um piloto de uma nova temporada trabalhando uma nova trama que instigue o espectador ao mesmo tempo que mexa com os nossos personagens a ponto da gente realmente temer que alguma coisa de ruim vai acontecer e de que não vai ter volta. O simples fato deles pegarem o personagem mais amado da série como um todo, o personagem mais carismático, chamado Styles Stilinski, e falar que ele vai ser esquecido por todos os personagens, por todo mundo, a ponto da gente literalmente ver o pai dele não sabendo quem ele é, o Scott Liam não sabendo quem ele é, e só a Lydia descobrindo, e o episódio terminando com ele jogando a simples frase de "não esqueça que eu te amo", deixando até mesmo um momento emocional, porque ele tá sabendo que as pessoas vão esquecer dele, e o episódio acabar assim. É uma coragem absurda, sem contar o modo como a trama é trabalhada, já começando com o Liam e a Hayden encontrando um carro e uma criança falando que os pais dele sumiu, e o episódio todo trabalhando isso, a ponto do Styles e o Scott irem investigar, olharem um local, o local tá de uma forma e eles saem, quando eles voltam o local já tá de outra forma, e como o episódio vai colocando pistas de pessoas já dando a entender que não sabem quem é o Styles, pra chegar no final do episódio o Styles notar tudo isso, ele ver tudo que aconteceu nos últimos tempos e perceber que ele já tá sendo esquecido, é simplesmente espetacular. Mostra como é um episódio pensado, como é um episódio que sabe no que ele vai dar e como ele mostra que tudo que ele deixou durante o episódio é importante para alguma coisa, seja para o restante da temporada como para o episódio como um todo. E a forma como ele vai criando a ansiedade, o temor de que vai dar merda, e quando ele joga que a ameaça é com o Styles principalmente, ele deixa tudo emocionante e não só mostra como o Styles é um personagem forte e que a gente vai sentir falta durante os próximos episódios, mas também deixa a trama como um todo bem pessoal e bem importante para fechar a série como um todo. Sério, que primeiro episódio! Ele é inesquecível. I love you. Há pouco tempo eu esclareci aqui como eu gosto de episódios fechados em um local só. Aí você pega isso e junta com lobisomens literalmente
tendo que lidar com seus maiores temores a ponto de não só não conseguirem lidar, como realmente pensarem em se suicidar. Além de um mistério que envolve tudo isso não conseguindo ser resolvido e criando uma trama do caramba em que você não sabe como vai resolver e como escapar dessa, a ponto de você não só temer que o protagonista morra, mas se emocionar com uma das cenas mais lindas e marcantes de Teen Wolf como um todo, que representa o grande coração da série como um todo, que é o Stiles e o Scott. O Stiles impedindo que o Scott morra, ao mesmo tempo que o Stiles está falando que se ele for morrer, ele morre junto com ele, porque ele é o que mais importa para o Stiles. Sério, que episódio! Ele tem uma trama B com o Ardit, uma trama C com o Derek, e num todo, agrega para a temporada? Agrega, até porque o final do episódio vai revelar o nome do Deucalion. Mas, quando você pega o episódio em si, tudo que acontece dentro do motel é simplesmente sensacional. E quando fecha ali, com a gente descobrindo que o apito do professor tava com acônito, cara do céu, que revelação, sabe? É um negócio que eu, quando fui rever o episódio, já não lembrava e eu fiquei o episódio todo preso, falando, mano, o que tá acontecendo? Eu não lembro de nada, como é que eles vão sair dessa, velho? Então, é realmente muito lindo e é muito legal como eles criam essa ansiedade pra gente falar, mano, eles têm que pedir as mortes, como é que eles vão pedir as mortes se eles não sabem quem que é o próximo, tá ligado? Ou com quem tá acontecendo as coisas. É muito, muito bom. E o final com o Scott não tem como você não ficar minimamente comovido. We were nothing. Scott, you're my best friend. Okay, and I need you. So we're gonna do this, then. I think you're just gonna have to take me with you. O episódio que está em primeiro lugar não poderia ser outro para mim. Foi o episódio que eu temi pela vida do personagem, foi o episódio que eu mais fiquei tenso, que eu menos sabia o que ia acontecer, que realmente conseguiu me deixar preso desde o primeiro segundo em que ele começou, e a forma como ele termina é uma abertura gigantesca para o que será o restante da temporada. E o episódio funciona como um todo porque ele pega o Stiles, o coração da série, e coloca o perigo iminente de que ele tá preso, ele tá sofrendo e ele não sabe onde está. E o simples fato disso criar um alarde para todos os outros personagens correrem contra o tempo para encontrar ele, perdendo tempo, não sabendo para onde ir. O Stiles ainda falando pro Scott não contar isso pro pai dele, e aí o Scott tendo que pegar toda a responsabilidade e o peso do mundo de ter que salvar o seu melhor amigo sozinho. E como você desenvolve isso a ponto do Stiles ser encontrado e aí o Stiles poder ter a doença que matou a mãe dele e todo momento de despedida ali entre ele e o Scott, sem contar que durante todo o episódio a gente tá tendo uma discussão mental entre o próprio Stiles e o Nogitsune, o fato de não saber para onde isso vai encaminhar, quem vai fazer o quê, e no final o Stiles simplesmente permitindo que ele seja dominado para proteger os seus amigos, e aí a gente tendo no final o Nogitsune no corpo do Stiles, trazendo aquele ar totalmente diferente, sarcástico, em que o Dylan O'Brien brilha em sua atuação. Nossa senhora, que episódio! Eu fui rever esse episódio e ele conseguiu casar as mesmas emoções de quando eu vi ele pela primeira vez, e eu nunca vou esquecer como foi a minha sensação quando eu vi esse episódio pela primeira vez, e sempre vai ser o episódio que eu mais vou querer rever, porque ele funciona tudo em si perfeitamente, tudo que ele trabalha é focado no Stiles, e ele é o melhor episódio exatamente por isso. Os melhores episódios têm momentos muito marcantes com o Stiles, então vocês já podem perceber do porquê que o Stiles é o Stiles, né, cara? Por que o Stiles é tão importante para Teen Wolf? E esse episódio representa muito bem isso. Sério, o que eu falei aqui foi resumido. Eu poderia gastar um vídeo inteiro só falando do episódio 18 da terceira temporada de Teen Wolf. Can you figure out where you are? Try to find something and tell us where to look. I think there's a furnace, but it's cold. It's freezing down here. Phone's dying. I can't talk. I have to go. Stiles, why are you whispering? Because I think there's someone in here with me.
Seguinte, como sempre, eu não me aguento e eu tenho que trazer um bônus. Eu tenho que dar um gostinho, uma homenagem, um especial para algum episódio a mais, porque eu não me aguento. E o que eu vou deixar aqui é o final da terceira temporada como um todo. É o final dessa terceira temporada super importante, com tantos acontecimentos envolvendo o Styles lidando com o que ele foi, o Nobutsune, que é o vilão mais grandioso da série como um todo, e aí você tem a morte da Alicent, a morte do Ethan, o Scott tendo que lidar com tudo isso como um alfa, e você trazendo outros personagens para lidar com isso junto com o protagonista. É simplesmente muito, muito legal. É um final bem impactante para a série como um todo, mas eu deixo ele como mais uma homenagem porque são dois episódios que eu sei que são importantes, que eu sempre vou querer rever, por assim dizer, se eu for ver a série como um todo, mas que não tem nenhum momento marcante pra mim. Não tem nenhum momento que me faça lembrar de tipo assim, nossa, que final! Diferente dos outros episódios que eu listei aqui durante todo este vídeo, entende? Então é por isso que tá mais aqui como um bônus do que, sabe, de eu realmente achar que são grandes episódios para a série como um todo. E eu sinto muito se você ficar um pouquinho triste com isso, tá bom? E só pra finalizar aqui, porque eu fiz isso da última vez, de acordo com o IMDb, que é um site bem confiável e especializado em dar notas bem críticas para episódios e obras audiovisuais como um todo, estes são os melhores episódios da série para o site IMDb. Alguns eu concordo, outros não. Por exemplo, o fato do episódio 5 da sexta temporada estar em primeiro lugar como o melhor episódio da série, nem a pau, na minha opinião. Enfim, como eu deixei claro durante todo o vídeo, esta é minha opinião, é uma lista que eu queria trazer aqui para o canal, e agora eu quero ver a lista de vocês, eu quero saber quais são os melhores episódios de Teen Wolf para vocês. Qual episódio faltou nessa lista? Qual episódio que vocês acham um absurdo eu ter colocado na lista e que vocês acham que deveria ter outro no lugar? Eu quero muito saber e quero muito discutir isso com vocês. É um vídeo de homenagem para a série e de preparação também para o filme que está vindo e que eu espero realmente que seja bem legal e que eu vou reagir aqui no canal, beleza? Então, aguardo vocês lá e muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu, falou!